Al culminar vamos a orar por los enfermos. Y tenemos que tener expectativa en Dios de lo que Él va a hacer. No final vamos orar pelos enfermos e temos que ter expectativa pelo que Deus vai fazer. Así que vamos a empezar a estimularnos en fe. Vamos começar a nos estimular em fé, Primero con una canción y luego con la palabra. primeiro com uma canção e depois com a palavra. Eu tenho em mim um canto de vitória que foi escrito por Jesus na cruz. Um canto lindo que mudou a história e que ao mundo em trevas trouxe luz. Eu tenho em mim um canto de esperança que a todos eu preciso proclamar. Jesus selou comigo uma aliança, a qual eu vivo e posso descansar. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor. Com meus lábios canto a verdade, que o Rei Jesus em breve voltará. Virá com seu poder e majestade e com sua igreja em glória reinará. Eu tenho em mim um canto de alegria. Eu tenho em mim um hino de louvor, não apenas de palavras, mas de vida e amor, que testemunha a vitória do Senhor, que testemunha a vitória do Senhor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. A terra era sem forma e vazia, Había tinieblas sobre la faz del océano. havia trevas sobre a face do Y el abismo, Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Entonces dijo Dios, Então disse Deus: sea la luz. haja luz, Y fue la luz. e houve luz. Y Dios vio que la luz era buena. E Deus viu que a luz era boa, Y separó Dios la luz de las tinieblas. fez separação entre a luz e as trevas. Amén. Amém. Gloria a Dios. Glória a Deus. He escuchado en los últimos tiempos muchos mensajes sobre la presencia de Dios. Eu tenho escutado nos últimos tempos muitas mensagens sobre a presença de Deus. He escuchado a los músicos sobre la presencia de Dios. Eu tenho escutado os músicos falar sobre a presença de Deus. Muchas canciones sobre la presencia de Dios. Muitas canções falam da presença de Deus. Pero hoy quiero hablar de la manifestación de la presencia de Dios. Mas hoje eu quero falar sobre a manifestação da presença de Deus. Y Joel en 2:28 dice, Joel 2:28 dice lo siguiente: sucederá después de esto E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. O sea que Dios promete que va a derramar su espíritu sobre todo mortal.
Deus promete que vai derramar o seu Espírito sobre todo mortal. Y sabemos que la presencia del Señor está presente en todo lugar. E sabemos que a presença do Senhor está presente em todo lugar. Dios lo ha llenado todo, Deus encheu tudo, pero se alcanza solamente por fe. mas isso só se alcança por fé. En Habacuc 2:14 dice, Em Abacuque 2,14 diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. o sea que la presencia está, pero lo que tiene que alcanzarse es que las aguas que cubren la mar A presença está, mas o que nós temos que alcançar é que as águas que cobrem o mar llenen la tierra como el conocimiento de la gloria del Señor. encham a terra com o conhecimento da glória do Una Senhor. cosa es la presencia Uma coisa é a presença y otra cosa es el conocimiento de la gloria de Dios. e a outra coisa é o conhecimento da glória de Deus. La gloria o la presencia está en toda la tierra. A glória e a presença de Deus estão em toda a terra. Ahora bien, la iglesia está comisionada para proclamar A igreja foi comissionada para proclamar la fe de la resurrección en el poder del Espíritu Santo, a fé da ressurreição pelo poder do Espírito Santo, para que sea vista la gloria de Dios para que seja vista a glória de Deus obrando en las personas, trabalhando nas o pessoas, sea, el conocimiento de esa gloria. ou seja, o conhecimento dessa glória. Así que al ver Jesús la fe Então, quando Jesus viu a fé de aquellos que se acercaban a pedirle, daqueles que chegavam perto dele para pedir alguma coisa, como sucedió con el paralítico, como aconteceu com o paralítico, Marcos 6:56. Marcos 6:56. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Estaban curados porque tenían expectativa en lo que Jesús podía hacer. Eles ficavam curados porque tinham expectativa naquilo que Ellos se Jesus poderia acercaban con fazer. expectativa. Eles chegavam com expectativa, Al ver actuar a Jesús, vendo Jesus trabalhar, obrar, atuar. venía fe sobre sus vidas. Vinha fé sobre a vida deles. Ahí estaba la presencia de Jesús. Ali estava a presença de Jesus. La presencia del Espíritu sensibiliza a muchas personas. E a presença do Espírito sensibiliza muitas A pessoas. otros los hace profundizar la relación Outros fazem aprofundar a relação y el conocimiento de Cristo. e o conhecimento de Cristo. Nos llena de expectativa con respecto a su obrar. E nos enche de expectativa com respeito à sua obra, ao seu trabalho. Dios había determinado cumplir con la promesa dada a Isaías. Deus se determinou a cumprir com a promessa dada a Isaías Y visitó a su pueblo. e visitou o seu povo. Y su pueblo no fue sensible al obrar de Dios. Mas o seu povo não foi sensível ao trabalho de Deus, à obra O de sea, Deus. estaba la presencia de Jesús, Ou seja, estava na presença de Jesus. pero Jesús hubo ocasiones que no pudo manifestarse a pesar de su presencia. Mas Jesus teve alguns momentos que não conseguiu se manifestar, apesar da sua presença. En Marcos 6:5 Em Marcos 6,5, dice que y no pudo hacer allí ningún milagro, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, salvo que sanó a unos pocos enfermos, a não ser curar alguns poucos doentes, poniendo sobre ellos las manos. impondo-lhes as mãos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. E ele admirava-se da incredulidade Y dele. recorría las aldeias de alrededor enseñando. E ia por todas as outras aldeias ao redor ensinando. Y tenemos el versículo 3. E o versículo 3 desse mesmo capítulo diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? Escandalizavam-se por causa dele. Hacía 400 años que no recibían un profeta. Fazia 400 anos que eles não recebiam um profeta. Hacía 400 años que seguían una liturgia, Fazia 400 anos que eles seguiam uma liturgia. donde todos los sábados hacían las mismas cosas. Todos os sábados faziam a mesma coisa. Alguien leía el rollo, Alguém lia o rolo da lei. otros interpretaban en distintas maneras. Outros a interpretavam de maneiras diferentes. Y comenzaron a escuchar a Jesús E começaram a escutar Jesus
y se sensibilizaron. e foram sensibilizados Empezaron a percibir que había algo diferente, e começaram a perceber que havia algo diferente nele, que su enseñanza era que diferente, o seu ensino era diferente. que no era como una enseñanza aprendida, Não era como algum ensino que ele aprendeu de outros. venía con revelación, Vinha com revelação. había una unción que se movía, Havia uma unção que se movia, hasta que alguien dijo, até que alguém disse: ¿no es el hijo de María? mas não é o filho da Maria, ¿No es hermano de los que están ahí? irmão desses que estão ali? José no era su padre. José não era o seu pai? Y la incredulidad ganó el campo. E a incredulidade ganhou o terreno. Había presencia, Havia presença, pero no pudo haber manifestación. mas não pôde haver manifestação. Un pueblo sin expectativa Um povo sem expectativa de lo que Jesús puede hacer daquilo que Jesus pode fazer está impedido de que se genere una fe que permita la manifestación del Espíritu Santo. está impedido de que se gere uma fé que permita a manifestação do Espírito Santo. En Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 29, 27 y 29. 27 a 29, diz assim: Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Tenemos que ver, esta mujer sabía quién era Jesús, Essa mulher sabia que ele era Jesus, escuchó de Jesús. escutou acerca dele. Ella sabía que estaba inmunda, Ela sabia que estava imunda que pela no se lei, podía acercar a ningún hombre, que não se podia chegar perto de nenhum homem, no podía acercarse a la gente, não podia chegar perto de ninguém, na verdade, menos tocar. muito menos tocar em alguém. Ahí estaba Jesús caminando por los pasillos E aí estava o Senhor caminhando pela estrada y todos lo tocaban, e todos estavam ali apertando, todos tocando, lo apretaban, e todos exprimiam Jesus todos ali. curiosos queriendo ver qué iba a hacer Jesús. Todos muito curiosos, esperando para ver o que ele ia fazer. Y ella simplemente dijo que si lo tocaba sería sana. E ela simplesmente disse: se eu tocar nele, eu vou ser Ella estaba curada. reconociendo quién era Jesús, Ela reconheceu quem era Jesus. qué podía hacer Jesús. O que Jesus podia fazer com Y ella ela? tocó su manto Então ela tocou seu manto. y Jesús no intervino. E Jesus não impediu. Simplemente supo que había salido poder Simplesmente ele tomou conhecimento de que havia saído o poder y ella fue sana. e ela foi curada. Cuando tocamos a Jesús, Quando tocamos em Jesus, el cielo se abre. o céu se abre. El cielo descendió y sanó a la mujer. O céu desceu e salvou aquela mulher. Curou. Jesús no estaba enterado. Jesus não estava sabendo o que estava acontecendo. Jesús estaba preguntando quién me tocó. Jesus estava perguntando: quem me tocou? Y sus discípulos E os discípulos estaban razonando. estavam racionalizando. Todos te apretan. Senhor, todos estão aí juntos, né, apertando. Todos están en el grupo. Todos, esse grupo todo. Todos te llevan por delante. Todos estão junto contigo. ¿Cómo indo puedes aqui. preguntar quién te tocó? Como é que tu pode perguntar quem me tocou? Jesús sintió que fue tocado con fe. Mas Jesus sentiu que foi tocado com fé. Hermanos, si tocamos a Jesús con fe, Hermanos. suceden cosas maravillosas. Irmãos, se tocamos a Jesus com fé, sucedem coisas maravilhosas. Porque la fe mueve el cielo. Porque a fé move o céu. A Él sea la gloria. Glória a Deus. Mateo 15, 26. Mateus 15, 26 a 28, diz assim: Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Así que estamos viendo primero una mujer que logró que se manifestara la presencia de Jesús. Vemos uma mulher que conseguiu que se manifestasse a presença de Jesus. Jesús estaba presente en la multitud Jesus estava presente no meio daquela multidão, y hubo una persona que logró que se manifestara con su fe. mas uma pessoa conseguiu que essa manifestação fosse feita com fé. Y aquí encontramos otra mujer E aqui encontramos outra mulher que no estaba en condiciones de recibir la bendición. que não estava em condições também de receber a bendição. No era el tiempo. Não era o tempo. Lo que Jesús había venido a hacer no era para ella. O que Jesus tinha vindo fazer não era para eles, os gentios.
Jesús estaba presente. Jesus estava presente. Sus discípulos querían que se fuera. Os discípulos queriam que ele fosse adiante. La mujer molestaba. E a mulher estava incomodando. Estaba en la presencia. Estava na presença. Pero la fe hizo que Jesús se manifestara. Mas a fé daquela mulher fez com que Jesus se manifestasse. Así que Jesús no solamente tiene que estar presente, sino que tiene que haber una fe suficiente para que el Espíritu Santo se manifieste. Então, não basta a presença de Jesus, mas precisa haver uma fé suficiente para que o Espírito Santo se manifeste. Jesús estaba en la barca, Jesus estava no barco, estaba durmiendo, estava dormindo, Él estaba presente. ele estava presente. Sus discípulos se asustan E os discípulos ficam assustados. y Él tiene que reprender la tormenta. E ele precisa repreender a tempestade. O sea que Él tuvo que manifestarse, Ele teve que se manifestar pero tuvo que reprender. e teve que repreender. Y si reprendió la tormenta, E ele repreendeu a tormenta. ¿de dónde venía la tormenta si fue reprendida? De onde vinha a tormenta se ela foi repreendida? No era una tormenta cualquiera. Não era uma tempestade qualquer. Y así vamos viendo la necesidad no solamente de que esté presente. E assim nós vamos vendo a necessidade não somente de que ele esteja presente, Podemos tener hermosos cultos podemos ter cultos muito bons, donde maravilhosos, declaramos su presencia, que es cierta, e onde declaramos a sua presença, o que é correto, y nos gozamos en el culto, e nos alegramos naquele culto, pero necesitamos que se manifieste, mas necessitamos que ele se manifeste. porque necesitamos que Jesús obre en nuestras vidas, Porque necessitamos que o Senhor trabalhe na nossa que vida, cada vez que nos reunimos, que cada vez que nos reunimos, cada vez que el Espíritu Santo se señorea sobre su pueblo, cada vez que o Espírito Santo toma o senhorio sobre o seu corpo, tiene que haber transformaciones, é preciso haver transformação. tiene que haber manifestaciones. Tem que haver manifestação. Tenemos que irnos diferentes de cómo vinimos. Temos que sair diferente de como Tenemos chegamos. que llevarnos respuestas. Temos que levar respostas. Tenemos que llevarnos más fe. Temos que levar mais fé. Tenemos que ir encendidos para llegar a otros. Temos que ir acesos para chegar a Necesitamos outros. la manifestación del Espíritu Santo. Necessitamos a manifestação do Espírito Santo. Hay un caso muy significativo en Mateo 17. Há caso bastante significativo em Mateus 17, versículo 14 a 20. 17 a 14, sí. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Muchas veces Jesús toma la semilla de mostaza Muitas vezes pegamos essa semente de mostarda para enseñar sobre la fe. para ensinar sobre a fé. También el ejemplo de la palabra de Dios es una buena semilla que no vuelve vacía. Também outro exemplo da palavra de Deus é uma semente que não volta vazia. También indicó que los afanes de la vida y el engaño de las riquezas pueden ahogarla a la semilla. Também Jesus indicou que o amor à riqueza e as preocupações dessa vida Amén. podem fazer com que ela não seja frutífera. Así que cuando anhelamos que el Espíritu se manifieste en nuestra vida es importante recordar Então, quando desejamos que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida, é importante lembrar la honra que le debemos dar al Señor, a honra que devemos dar ao Senhor. porque Él puede obrar maravillas Porque Ele pode fazer maravilhas solo si creemos en su capacidad de hacerlo. somente se nós cremos na sua capacidade de fazer. Y no siempre nos encontramos con quien lo creen, E nem sempre nós nos encontramos com quem crê nele, aún entre nuestros hermanos. mesmo entre nossos irmãos. Tengo ejemplos, pero los paso por alto. Tenho exemplos, mas vou passar por horário. agora. Así que la fe hace manifestar al Espíritu. Então, a fé faz com que o Espírito se manifeste.
Así que cuando los discípulos intentaron echar el demonio E nós vemos aqui porque os discípulos tentaram mandar fora o demônio y no pudieron, e não conseguiram. Jesús les explicó que les faltaba fe. E Jesus disse: falta fé. Y les dijo, por la poca fe de ustedes, Por causa da pouca fé de vocês, porque en verdad les digo, si tienen fe como un grano de mostaza, porque se tivessem fé como um grão de mostarda, dirán a este monte, pásate de aquí allá, vocês diriam para esse monte: sai daqui e vai para lá. y se pasará. E ele passaria. Y nada les será imposible. E nada lhes será impossível. Pero esta clase Mas esse tipo no sale sino con oración y de ayuno. demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Pero bien, el tema no es el tamaño del grano de mostaza, Agora, o tema não é o tamanho do grão de mostarda, o que una fe de ese tamaño logra grandes resultados. ou que uma fé que tenha esse tamanho possa ter grandes resultados. Jesús se refiere al temple, Jesus se refere ao valor, a la fuerza, à força da fé, al potencial, o potencial, al carácter que ese grano tiene, o caráter que esse grão tem, que siendo tan pequeño mesmo sendo tão pequeno, se transforma en un árbol grande, frondoso. se transforma numa árvore frondosa. Entonces, en una oportunidad los discípulos le piden que su fe sea aumentada. Então, numa outra oportunidade, os discípulos pedem para o Senhor que a fé deles fosse aumentada. Y le dijeron al Señor, aumentanos la fe. E disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Entonces el Señor les dijo, Então o Senhor disse a eles: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, e vocês diriam a essa árvore: sai daqui e se planta no mar, y el árbol les va a obedecer. e a árvore vai obedecer. Cuando deseamos sanar, liberar o sanar a alguien, no debemos ayunar y orar por la persona, Quando desejamos curar ou libertar alguém, não devemos orar e jejuar, sino por nosotros, mas pela pessoa, mas sim por nós, para que nuestra fe se fortalezca para que a nossa fé se fortaleça y seamos instrumentos de la manifestación poderosa del Espíritu Santo. e sejamos instrumentos dessa manifestação poderosa do Espírito, Al declarar con unción su palabra. a declarar com unção a sua palavra. Porque nadie que tenga los ojos puestos en el reino de la tierra Porque ninguém que tem os seus olhos postos no reino da terra podrá lograr caminar en el Espíritu y experimentar manifestaciones de poder. vai conseguir caminhar no Espírito e experimentar manifestações de poder. Jesús en otra oportunidad hizo otra comparación. Em outra oportunidade, Jesus fez outra comparação. Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13, 18 e 19. Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Un árbol que se extiende poderosamente, Uma árvore que se estende poderosamente, que es frondoso, que é frondosa. sus ramas resistentes, Os seus galhos são resistentes. y en él anidan las aves del cielo. E até mesmo as aves dos céus podem vir ali e ficar nele. Y aquí está comparando Jesús. E aqui Jesus está comparando, Está diciendo, las bendiciones del Señor anidan en las personas que tienen la visión del reino de Dios as pessoas que têm visão do reino de Deus desejam essas bênçãos y son guiados por el Espíritu. e são guiadas pelo Espírito. Son como esos árboles frondosos donde muchos pueden anidar. São como essas árvores frondosas onde muitos podem aninhar. Podemos crecer como la semilla de mostaza Podemos crescer como a semente de mostarda si nuestros sueños están fundados en agradar a Dios. se nossos sonhos estão fundamentados em agradar a Deus. Él siempre hará algo, Ele sempre fará algo más, algo mais, si usamos la fe para creerle, se usamos a fé para crer nele, para alcanzar las metas que Él nos ha puesto por delante. para alcançar as metas que Ele colocou adiante. De otra manera, debemos concentrarnos en fe. De outra maneira, nós devemos concentrar na fé. O sea, dicho de esta manera, Dito dessa maneira, debemos concentrarnos en fe. nós devemos concentrar-nos em fé, No en lo que somos, não naquilo que nós somos, sino en lo que estamos llamados a ser en Cristo. mas naquilo que nós somos chamados para ser em Cristo.
podemos estar viéndonos como una pequeña semilla, Nós podemos olhar para nós e pensar que somos uma pequena semente. pero en el poder del Señor estamos llamados a ser árboles frondosos, Mas pelo poder do Senhor, nós somos chamados a ser árvore frondosa, que cobijan a muchos en el nombre del Señor, que recolhe muitos em nome do Senhor. y por el poder del Espíritu Santo podemos ser esas ramas. E pelo poder do Espírito Santo podemos ser essas ramas. Los árboles pueden ser grandes o pequeños. As árvores podem ser grandes ou pequenas. Lo importante es que superan el límite de la tierra. O importante é que elas superam o limite da terra. Dejaron de ser una simple semilla. Deixaram de ser uma semente lá embaixo da terra. Ahora son árboles. Agora são árvores. Por la fe sucede lo mismo con cada uno de nosotros. E pela fé acontece o mesmo com cada um de nós. Podemos crecer y dar mucho fruto. Podemos crescer e dar muito fruto. Amén. Amém. Y nos podemos limitar si nos miramos a nosotros mismos. Se nós olhamos para nós mesmos, podemos ficar limitados. No es por obras, es por fe. Não é por obras, é por fé. Así que si un demonio nos sale, Assim, se um demônio não sai, podemos orar y ayunar podemos orar e jejuar para nosotros. por nós. Porque un estómago vacío no es más poderoso que el nombre de Jesús. Porque um estômago vazio não é mais poderoso que o nome de Jesus. Porque el nombre de guerra que nos fue dado Porque o nome de guerra que nos foi dado fue el nombre de Jesús. foi o nome de Jesus. Tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de pecado. Temos o sangue de Jesus que nos limpa dos pecados. Y tenemos el nombre de Jesús para ir en contra toda fuerza de maldad. E temos o nome de Jesus que pode ir contra toda a força do mal. Al hacerlo se fortalece nuestra fe. E quando fazemos isso, a nossa fé se fortalece. No es una cuestión mágica el ayunar. Não é uma questão mágica o jejum. Es una manera, una disciplina espiritual para fortalecernos en la fe. É uma maneira, uma disciplina espiritual para nos fortalecer na fé. La fe viene por el oír y sale por el hablar. A fé vem pelo ouvir e sai pelo falar. Así que debemos cuidarnos de lo que escuchamos. Então devemos cuidar daquilo que escutamos. Juntémonos con los de fe. Estar junto com alguém que tenha fé. Si nos juntamos con el chismoso, ¿qué vamos a hacer? Se nós juntamos com os fofoqueiros, como é que vamos ter fé? Dime con quién andas y te diré quién eres. Me diz com quem andas e eu vou te dizer quem tu é. Si nos juntamos con los mejores, si nos unimos a los mejores, si nos estimulamos a la fe, Se nos juntamos com os melhores, se nos estimulamos a fé, crece nuestra fe. a nossa fé também cresce. Así que seamos egoístas. Assim que sejamos egoístas, Tomemos a los que tienen fe pegue aquele que tem fé y no los soltemos. e não solte. Aleluia. Así que hablemos, escuchemos y veremos cosas poderosas cuando caminamos en fe con los que tienen fe. Então, escutemos, falemos e veremos coisas grandiosas quando andarmos com aqueles que têm fé. Y manifestaciones del Espíritu Santo. E vamos ver manifestações do Espírito Santo. Amemos la presencia de Dios, Amemos a presença de Deus, pero procuremos su manifestación. mas vamos procurar a sua manifestação. Y tengamos expectativas. E vamos ter expectativas. Y estemos siempre expectantes. E estejamos sempre expectantes, esperando. Sí, con mucha expectativa, siempre Sempre esperando, com muita expectativa. siempre esperando de lo que Dios puede sorprendernos. Sempre esperando por aquilo que Deus pode fazer e nos surpreender. Cada vez que voy a tener comunión, Cada vez que eu vou ter comunhão, tengo que ir con esa confianza eu tenho que ir com essa confiança de que en esa comunión, de que nesta comunhão, que en ese culto, que nesse culto, que en esa juntada, que nesse momento que vamos estar junto com alguém, Dios va a orar Deus vai fazer algo. y yo voy a recibir. E eu vou receber. Y en la medida que recibo, E na medida que eu recebo, yo también puedo dar mucho a otros. eu também posso dar muito a outros. Busquemos la manifestación de Dios, Busquemos a manifestação de Deus, siempre. sempre. Y honremos a Dios. E honremos a Deus. Honrando a Dios, Él se manifiesta. Honrando a Deus, Ele se manifesta.
Porque honrando a Dios, porque honrando a Deus, la fe aumenta. a fé aumenta. Así que, hermanos, procuré ser muy veloz, Procurei ser muito rápido, porque creo que si esta palabra no es respaldada por el Espíritu Santo, porque eu creio que se essa palavra não for respaldada pelo Espírito Santo, es una simple palabra. é uma simples palavra. Y ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo E agora vamos pedir ao Espírito Santo que aquellos que están enfermos que aqueles que estão enfermos sean visitados por el Señor. sejam visitados pelo Senhor. Así que vamos a orar por los enfermos. Então vamos orar pelos enfermos. Enfermos en la mente, enfermos en el alma, enfermos en el físico, Enfermos na mente, na alma e enfermos no físico. enfermos en el ánimo. E enfermos no ânimo. Dios es amorosamente amplio Deus é tremendamente amoroso y Él está queriendo bendecir a sus hijos. e Ele está querendo bendizer a seus filhos, abençoar a seus filhos. No estamos aquí por casualidad. Não estamos aqui por causalidade. Él nos convocó Ele nos convocou. y Él tiene interés E en Ele que tem, nosotros e ele tem interesse que nós tengamos salud en todas las cosas. tenhamos saúde em todas as coisas. Amén. Amém. Así que invito a los músicos. Coisa rápida. Sí, solo. Irmãos, em 2016, eu estava no Canadá, lá na casa do Oswaldo, e o Nick e a Thaís estavam lá, não sei se tinha mais alguém, também a Madalena, acho que tinha mais alguns irmãos. E o Nick me mostrou pela primeira vez um vídeo de um homem chamado Torben Søndergaard, que tinha um evento chamado Kickstart, e eu olhei aquele vídeo e disse: Nick, a gente precisa levar esse homem para Porto Alegre. E quando cheguei aqui, falei para os outros presbíteros, alguns já conheciam, e dissemos: vamos levar isso para o Senhor, e se for da vontade de Deus, ele vai vir aqui. Fizemos isso, e no ano seguinte, ele tinha várias viagens aqui ao Brasil e se dispôs a vir a Porto Alegre. Antes disso, eu e o João e mais outros irmãos fomos ao Rio e participamos lá e vimos tantas coisas que Deus fez no lugar mais improvável, porque eles só conseguiram alugar uma sede de uma escola de samba no Rio. No meio de ídolos e coisas, Deus fez coisas tremendas lá. E na rua, né? A gente saía e via. E eu fiquei tão empolgado com tudo aquilo, e no mês seguinte foi aqui em Porto Alegre. E nós vimos o Senhor se manifestar aqui. Quem estava no Kickstart em 2017? Se eu não estou enganado nos anos, eu acho que foi isso. E depois daquilo, eu pensei, bom, agora vai, né? E muitas vezes, eu e a minha esposa e outros tantos irmãos, com ousadia íamos aonde nós estávamos, vivendo a vida normal e abençoando as pessoas e orando. E eu cito a Madalena, que é minha esposa, porque é uma mulher espiritual, e eu vi muitas vezes ela fazer isso. Não havia caixa de supermercado, atendente de loja ou pessoa que chegasse em casa que não recebia aquelas perguntas, né? Posso orar contigo? Está doendo alguma coisa? Está com alguma doença, alguma situação? E ela fazia e faz isso até hoje. Mas eu confesso para vocês que eu desanimei ao longo dos anos e não mantive essa prática. Eu creio que hoje o Senhor está nos dando uma segunda chance. Porque essa é a história de muitos aqui. E não todos, muitos permaneceram e fazem isso até hoje. E eu perguntei para o Senhor por quê? Por que com ela é assim até hoje e comigo não é? E eu creio que na primeira palavra o Luiz me deu a resposta. Eu estava entusiasmado, mas ela tomou uma decisão de viver exatamente o que a palavra de Deus diz. Eu queria que nós hoje decidíssemos como igreja fazer isso de forma simples, mas sem esmorecer. O Senhor está nos dando mais uma chance. Não sei se teremos uma terceira. Não sei quando o Senhor vai vir. Mas hoje é o tempo de nós, como igreja, sermos sinal para esse mundo.
uma geração que depende cada vez mais dos recursos dessa terra, extremamente apegada a tudo que essa terra tem, das mais diversas formas. E nós somos o sinal, dizendo que o céu vai vir. O céu vai vir mais uma vez, dessa vez para trazer juízo. E nós precisamos ir a essa geração que está perdida. Vamos tomar essa decisão. Esse é o nosso culto racional, como Paulo diz lá em Romanos 12, fruto de uma mente renovada que se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em tudo que nós fazemos. Vamos decidir fazer assim. Esse é um pedido do Espírito para nós. Como indivíduos e como igreja, vamos colocar em prática tudo que o Senhor tem falado de novo para nós aqui. Amém. Dios sigue haciendo maravillas. Deus segue fazendo maravilhas. Hace muy poquito, Não faz muito, mi nieta de 13 años, minha neta, que tem 13 anos, Dios la sanó de epilepsia. Deus a curou de epilepsia. Hemos tenido muchos milagros en nuestra familia Temos visto muitos milagres na nossa família, que les podría contar. que eu poderia contar a vocês. Yo conozco un Dios poderoso. Eu conheço um Deus poderoso. Quisiera tener la gracia de poder expresar todo lo que es ese Dios. Eu queria ter a graça de poder expressar tudo o que é esse Deus. No tengo la capacidad de poder contar lo que hay en mi corazón y lo que hemos vivido con mi esposa en todos estos años. Mas não tenho a capacidade de contar tudo o que temos vivido, eu e minha esposa, ao longo desses anos. Comenzando por nuestra familia. Começando por nossa família. Muchos milagros, muchas sanidades en mis hijos, Muitos milagres, muitas curas entre os meus filhos en mis nietos e meus netos. y en mi vida también. E na minha vida também, Algunas graciosas. algumas engraçadas. Este dedo se había cortado el tendón, Esse yo que había quedado así. Esse dedo tinha cortado o tendão e ele ficou assim, Por hacerme joven y jugar al vóley, por jogar vôlei. pegó la pelota aquí. Pegou a bola aqui Me querían operar e queriam operar. y me dijeron que iba a quedar así. E me disseram, olha, vai ficar assim. Y si me ponían una tablita, me iba a quedar así. Então, se eles colocassem aqui uma tabuinha, ia ficar assim. Y le dije, póngame la tablita, E eu disse, põe a tabuinha. que es el 50% que ustedes ponen. E os 50% que vocês põem. El otro 50% lo pone el Señor. E o outro 50% o Senhor vai pôr. Se enojaron y me echaron. Ficaram bravos comigo e me mandaram embora. Llamaron a la jefa de traumatología y también se enojó. Chamaram a chefe da Porque yo no me traumatologia quería operar. e ela também não quis me operar. Al mes me encontré con el médico y el dedo derecho. Um mês depois encontrei o médico, Se lo mostré. Y se enojó y me estava com o dijo, dedo curado. algunos tienen mucha suerte, me dijo. E ele disse, alguns têm muita sorte. Hermanos, si sienten Irmãos, y se vocês sentem y si no sienten e se não sentem, y están con una necesidad, mas estão com uma necessidade, pasen adelante. venham adiante, venham aqui na frente. Hoy, por lo que alcancé a entender Hoje eu alcancei a entender, en los testimonios, nos testemunhos, se hablaba de la obediencia. se falava de obediência. Así que obedezcan al Espíritu Santo. Então obedeçam ao Espírito Santo. Y si tienen una necesidad, E se tem uma necessidade, prueben a Dios. prove a Deus.